consequência, uma grande mudança na maneira como a pessoa se coloca diante da vida. Então, nós somos espiritualistas, mas somos espiritualistas que têm uma visão sobre o pós-morte completamente distinta de tudo que se havia colocado até então. Por conta disto, nós vamos constituir dentro do espiritualismo um grupo que se chama, então, espírita. Ok, até aqui? Certo? E o que nos distingue? Então, nós somos um grupo que se destaca dentro do espiritualismo para constituir adeptos de uma doutrina que se chama Espiritismo, cujo adepto é um espírita. Naturalmente, para ser um espírita, é preciso primeiro que eu acredite firmemente que eu sou um espírito. Muito bem. Só começou 2015 afiado, ok? E qual é a principal distinção? A principal distinção é a crença na comunicação entre os desencarnados e os desencarnados. Então aí está a principal referência para a distinção dos espíritas dentro daquilo que se chama de espiritualismo. Então nós conversemos-nos de que somos um espírito, que temos um corpo, né? Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, que temos um corpo, e por isso nós acreditamos no conjunto de informações daquilo que constitui o espiritismo. Quais são as características dessa nova linha filosófica? A crença de que o homem é um espírito encarnado e a encarnação é um evento que se repete infinitas vezes para o espírito. Que quando o corpo morre, o espírito sobrevivente ao corpo habita uma região qualquer do universo, no que se pode chamar de mundo espiritual, e retorna a outra encarnação. Cada encarnação tende a ser para o espírito uma oportunidade de aprendizado, de maneira que a cada retorno ao mundo espiritual o espírito está mais competente para se compreender, e assim na próxima encarnação ele viverá uma vida mais equilibrada, de maneira que uma após outra encarnação o espírito vai se evidenciando na sua perfectibilidade, vai se tornando, se mostrando cada vez mais virtuoso, vai tirando de dentro de si as virtudes e vai se tornando uma pessoa mais amorosa, mais fraterna, mais solidária, mais amiga, uma pessoa melhor, vai se tornando um verdadeiro irmão, um verdadeiro filho de Deus. Quando nós falamos nessas virtudes todas, são virtudes que só podem ser exercitadas quando nós estamos um diante do outro. Ou seja, eu não posso ser virtuoso se eu for filho único. Eu só posso ser virtuoso diante de meu irmão. Então, quando eu entender que cada um daqueles que me cerca é meu irmão, porque somos filhos do mesmo Pai, eu vou amá-lo verdadeiramente e vou evidenciar então em mim a condição de filho desse Pai amoroso. Ainda como base da doutrina espírita, além das vidas sucessivas, está a crença de que não há impedimento nenhum para que o espírito desencarnado se comunique com o espírito encarnado. Há esta comunicação entre as duas esferas da vida, e o próprio livro dos Espíritos, assim como os outros que compõem os 5 livros básicos da doutrina espírita, foram escritos através deste contato. Muitas vezes a gente fala assim:
Deixei o livro aqui porque eu esqueci o meu roteiro, mas acho que vai dar para continuar sem ele. Vamos fechar. A gente fala assim, porque Kardec falou lá no Livro dos Espíritos. Não falou, não. Quem falou aqui foram os Espíritos. Kardec não falou nada. Quem falou foram os Espíritos. Então, esses 5 livros são a prova, a evidência dessa comunicação. E de 1800 e um pouquinho para cá, vários outros textos têm sido escritos da mesma forma. Então isso nos distingue dos demais espiritualistas. Então nós temos que, ao falarmos da nossa doutrina, sabermos o que estamos falando. Porque não é incomum nós estarmos na doutrina espírita, usarmos palavras da doutrina espírita, mas não darmos a essa palavra o seu sentido correto. Deixa eu beber uma aguinha para ver se a garganta melhora. Então nós, nesse ponto que estamos hoje, retomando o contato com um vocabulário específico, devemos pensar também que não devemos entender uma palavra no seu sentido linguístico, mas nós temos que fazer valer para cada palavra nova na nossa vida uma conduta específica para essa palavra. Então eu não posso entender bem direitinho que eu frequento uma doutrina chamada Espiritismo e isso me faz um espírita, se eu não entender primeiramente que eu sou um espírito, como vocês responderam quando eu indaguei. Porque se eu não me vir como um espírito, eu estou negando a base dessa doutrina. Eu preciso me ver nessa condição e entender o que eu estou dizendo. Então eu preciso não dizer coisas assim, não, eu me comporto dessa maneira porque o meu espírito é arrebatado. Olha que incongruência. Vários. Eu me comporto dessa maneira, já está evidenciando que se eu tenho que explicar a maneira como eu me comporto, era melhor mudar. Arrebatado. Arrebatado pode ser sinônimo de uma série de atitudes desagradáveis. A gente está sendo gentil falando arrebatado. E eu falei, meu espírito. Ora, quem é o dono do espírito? Quando eu falo meu espírito, quem é o dono do espírito? Perceberam que não dá certo? Talvez vocês tenham pensado assim, você é o dono. Mas aí eu não sou o dono, eu sou o. Concorda? Certo? A gente fala muito assim, meu pensamento, como se o pensamento fosse uma coisa de fora para dentro. Minha mente, não é? Meu espírito, porque a gente não dá uma paradinha para pensar. Não existe meu pensamento no sentido de alguma coisa a qual eu me subordino, porque o meu pensamento quem elabora sou eu. A minha mente também não pode ter componentes que me subjuguem, porque a mente que eu tenho é aquela que eu elaboro, eu posso mudá-la. E eu não posso falar meu espírito porque eu sou o espírito. Então como que eu vou me dizer espírita e continuar falando meu espírito? Não posso, eu tenho que mudar isso. Então, ao ler essa introdução do Livro dos Espíritos e me deparar com essas palavras novas, eu não vou fazer uma apreensão intelectual dessas palavras. Eu vou fazer uma apreensão sentimental, emocional. Eu vou mudar em mim a maneira de compreender. Isto é uma condição sine qua non, indispensável. Porque se eu não fizer essa primeira etapa, tudo mais que eu venha construir vai estar flutuando no ar, não terá base sólida. Então eu preciso ler, entender, aprender o sentido com o intelecto e agora me deixar envolver por aquela informação e me reelaborar
deixar que aquela informação forme em mim um conhecimento, e é um conhecimento sobre mim, sobre o que eu sou verdadeiramente. E no dia seguinte a este exercício de revisão de mim mesmo, o mundo tem outra conotação, as pessoas me falam de uma outra forma, tudo à minha volta se modifica, embora esteja exatamente como esteve desde sempre, porque eu vejo com um olhar diferente. Eu começo a viver a vida do Espírito, que é a finalidade pela qual estamos aqui. Nós não estamos aqui para sermos Vera, para sermos Juarez, para sermos Luiz, para sermos Jorge. Nós estamos aqui para sermos nós mesmos, espíritos em processo evolutivo, espíritos em progresso espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Mas se eu não puder entender que eu sou espírito, se eu estiver identificada com o corpo, eu vou viver pelos valores da matéria e não pelos valores do espírito. Então vejam a sutileza com que a compreensão de uma palavra transformada em conhecimento, em sentimento, em forma de sentir, tem o potencial de mudar toda uma perspectiva de vida. Então é preciso nós irmos, ao estudarmos a doutrina espírita, buscando não conhecimento no sentido de enriquecimento intelectual, mas conhecimento no sentido de enriquecimento moral. Porque quando Kardec anota as informações que os espíritos desencarnados nos trazem, dizendo que vivemos muitas reencarnações, dizendo-nos que cada reencarnação é moldada pela minha necessidade de crescimento, me fazendo compreender que eu sou o Senhor da minha vida, que tudo que acontece na minha vida fui eu quem planejei, fui eu quem moldei, fui eu quem escolhi como consequência daquilo que faço, daquilo que penso, das minhas escolhas. Ele tira de nós aquela condição de podermos viver para o futuro. O espírita não pode acreditar que está vivendo agora para ser feliz no pós-morte, porque para o espírita não existe pós-morte. Para o espírita realmente convicto existe a vida, e vida é uma só, no momento encarnado, no momento desencarnado, numa alternância sucessiva, mas uma vida só. Então o espírita tem que viver para o hoje, para o presente. Ninguém tem que esperar uma próxima encarnação para se tornar melhor. Ninguém tem que esperar desencarnar para enfrentar um juízo, um julgamento das suas atitudes, porque não haverá juiz, não haverá júri, não haverá tribunal. Somente nós mesmos faremos essa avaliação. Por que eu vou esperar desencarnar para avaliar e fazer mudanças que dependem só de mim? Eu posso fazê-las agora. Então percebam a importância do encarar o texto espírita, buscando compreender não só a informação, mas buscando também reformar-se intimamente para viver conforme aquilo que essa doutrina está colocando. E dentro ainda desse primeiro item do nosso estudo, tem uma palavra que suscita alguma discussão, que é essa palavra aqui. Às vezes as pessoas falam assim: os espíritos não acreditam na alma, né? Bem, se o espírito não acredita na alma, ele está tudo errado. Porque nós somos a própria alma, né? E também não podemos falar minha alma, não. Nem meu espírito, nem minha alma.